Capitu. Apesar daqueles olhos que o diabo lhe deu, você já reparou nos olhos dela? São assim de cigana oblíqua e dissimulada. Pois, apesar deles, poderia passar se não fosse a vaidade e a adulação. Eu assinalei diversas características da Capitu como características, né, de bruxa da Capitu. A mais marcante de todas, né, é com relação ao olhar. Né? Basta lembrar, olhos de cigana oblíqua e dissimulada, esse olhar no século XVI, XVII, levava a cigana com certeza para a fogueira. Então, caracterizar a Capitu como bruxa, né, é mais uma astúcia, mais um artifício para mostrar que a Capitu de fato traiu. A ironia, sarcasmo, ceticismo presentes na obra de Machado tornaram-na atemporal e permitiram que ela atravessasse os séculos. A ironia no Machado, a ironia, a maneira sutil, como você falou, de apresentar os burgueses, os que faziam parte da sociedade carioca, né, aqueles que realmente conseguiam se destacar, é feita de maneira sutil, assim como ele faz com muita sutileza as críticas à política. É importante que a gente entenda que a ironia ela é tida como o procedimento, digamos, narrativo mais moderno que existe. Mas ele aplicava um tipo de ironia que eu identifico como aquilo que está na retórica, que é a ironia empregada como tática de ação. Ou seja, essa ironia emprega a simulação e a dissimulação. Se a gente quiser saber o que somos hoje, esta mistura esquisita que o Brasil continua sendo, né? O capitalismo também, mas o Brasil, entre o moderno e o arcaico, o moderno que não avança, está emperrado, e o arcaico que por sua vez se oculta, mas também está aí servindo de obstáculo à modernidade, e o Machado capta isso. Apesar de genial, a obra de Machado não foi tão bem compreendida em sua época e hoje merece uma atenção especial de quem a lê. Foi muito difícil eu entender Machado na adolescência, não era a hora de ler Machado, né? O Machado é uma leitura que se conhece melhor na maturidade. E ele não foi compreendido pelos leitores da época na sua real dimensão. Eu diria que a ironia na obra do Machado pode dificultar. O leitor inexperiente, o leitor que não tenha uma vivência literária, ele pode ter alguma dificuldade. É preciso um certo amadurecimento, sim, para entender toda a dimensão da ironia do Machado, né? Quando a gente vê a obra dele, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele cria um personagem, né, que volta, né, defunto, né, é um defunto autor, volta para contar a própria história. É um burguês que vai contar uma história repleta de fracassos. Então o que o Machado está colocando ali? É o fracasso de uma burguesia brasileira, né, de um projeto burguês para o Brasil. E isso não foi entendido na sua época. Para pensar a coisa didaticamente, eu acho que nenhum professor deveria botar na mão de um adolescente, né, a obra do Machado, do Brás Cubas em diante, sem dar-lhe orientação adequada. É um escritor que exige, de fato, né, que a escola seja boa, o professor consciente e competente. Aí sim, né, fará jus à memória do Machado de Assis e ao trabalho que ele produziu. Machado era um exímio enxadrista, chegando a publicar vários enigmas de xadrez no tempo do Império. E acabou por aplicar essa paixão nas reviravoltas inesgotáveis de seus personagens, como por exemplo em Dom Casmurro, onde coloca em xeque a fidelidade de Capitu. Palavra que estive a pique de crer que era vítima de uma grande ilusão, uma fantasmagoria de alucinado. Mas a entrada repentina de Ezequiel, gritando "Mamãe, mamãe, é hora da missa", restituiu-me a consciência da realidade. Capitu e eu, involuntariamente, olhamos para a fotografia de Escobar e depois um para o outro. Desta vez, a confusão dela fez-se confissão pura.
Este era aquele. Havia por força alguma fotografia de Escobar pequeno que seria o nosso pequeno Ezequiel. De boca, porém, não confessou nada. Repetiu as últimas palavras, puxou do filho e saíram para a missa. Os narradores que ele cria, né, quer dizer, a literatura que ele faz é uma literatura que lembra, nesse caso, o xadrez também. Né, quer dizer, ele soube lidar com aquele tabuleiro carioca, né, aquela complexidade que seria as relações sociais, né, ele, um mulato, né, que seguramente isso seria objeto de preconceito, né, para qualquer um naquela época. Ele foi reconhecido em vida, né, e foi aclamado como o nosso maior escritor. O xadrez é uma boa metáfora, né, porque no xadrez você não tem a produção de sentido definitiva, nem na mesma partida. Às vezes uma jogada até simples modifica, né, quase completamente o sentido do jogo. Vai se pensar em partidas diferentes então, né? E no caso do Machado é assim, talvez pudesse mesmo fazer uma leitura observando como Esaú e Jacó é montado, né, em cima das pedras brancas e pretas, né, e ao final do jogo ele não se decide, porque parece que ter dado empate. Mas este Aires, José da Costa Marcondes Aires, tinha que nas controvérsias uma opinião dúbia ou média pode trazer a oportunidade de uma pílula, e compunha as suas de tal jeito que o enfermo, se não sarava, não morria. E é o mais que fazem pílulas.